é bem extenso, tem bastante coisa para falar. Conforme o pessoal for chegando, eu vou adicionando aqui na chamada. Então, semana passada a gente começou a falar sobre o Vale Transporte. Então, eu falei que ele foi criado por uma lei de 85, que ele é obrigatório. Quem tem direito a ele, né, o trabalhador que não tem como se locomover por meios próprios, que mora em uma determinada distância da empresa. E aí eu expliquei que ele não tem natureza salarial, né? Então, esse valor do Vale Transporte não entra quando a pessoa é demitida no cálculo pro acerto dela. Se não entra pro acerto, também não entra no cálculo de férias, de hora extra, de 13º, de nada disso. E por que isso, gente? Porque o custeio dele, ou seja, o dinheiro para dar o valor do Vale Transporte, ele não é pago apenas pelo patrão. O custeio dele é compartilhado. Ou seja, o patrão paga uma parte do Vale Transporte. Então vamos lá. Ou seja, o patrão paga uma parte e o funcionário paga outra. Ah, Marcelo, e como que faz esse pagamento? Quem paga o quê? Então vamos lá. Quanto está o ônibus aqui em Rio Preto? Alguém sabe? Vou colocar como 3,50. A pessoa precisa de pelo menos 2 passes por dia. Então ela vai precisar de R$ 7. Vamos imaginar que essa pessoa vai trabalhar esse mês 25 dias. Então, 25 dias trabalhados. Então, isso aqui vai dar o quê? 7 vezes 25. Então, vai dar... Deixa eu colocar presença pro Vando. Ivandro. Então, 7 vezes 25 vai dar R$ 175 de ônibus para esse Pokémon nessa situação aqui. O patrão vai pagar uma parte disso e o nosso amigo a outra parte. Vamos imaginar que o nosso amigo ganha, por exemplo, R$ 1.500. Então, como vai ser feito o cálculo? Vamos lá. Então, vale transporte do nosso amigo. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aqui 1.500 e vai fazer vezes 6%. Então, 1.500 vezes 6% igual a R$ 90. Essa é a parte que o patrão paga. Aliás, que o funcionário paga. Vai descontar do salário dele R$ 90 dos 175 que ele tem que pagar de vale transporte. O patrão paga a parte que falta para completar os 175. Ou seja, 175 menos 90. Isso aqui vai dar
R$ 85 que o patrão paga. Nossa, Marcelo, então o patrão vai pagar menos que o funcionário? Dependendo do salário, do valor da passagem, sim. Tá? Então, boa tarde, Roger. Boa tarde, Vando, que chegaram aí por último. Boa tarde. Então, alguma pergunta sobre como calcula aqui o valor do Vale Transporte, gente? Mesmo para o pessoal que chegou depois, que tem anotado aqui, eu deixei anotadinho, escrito. Tô olhando aqui. Tá olhando. Eu fiz usando, né, o cálculo, só para se alguém tiver dúvida, usando um exemplo de passe a 3,50, a pessoa precisando de 2 ônibus por dia, trabalhando 25 dias no mês e com um salário de 1.500. Foi com base nessa estrutura que eu fiz o cálculo. Claro que eu tenho que adaptar de acordo com cada realidade, né? Empresa não tem desconto igual estudante? Não, tem. Eu não peguei exato. Eu nem sei quanto está o passe de Rio Preto. Eu peguei numa Só situação um em que exemplo. já estaria a 3,50 o valor final para a empresa. E outra coisa, ela tem desconto se ela solicitar, tá? Se ela não solicitar, não é automático. Então, se a empresa não tem um bom departamento de RH que deixou isso quieto, ela vai pagar mais caro. E aí, imbecil do patrão, né? Podemos seguir? Sim. Agora vamos falar, gente, de um negócio chamado previdência. A previdência, só relembrando, significa pensar. A palavra previdência, tá, gente? Ser previdente é ser cuidadoso, no sentido de pensar no futuro, certo? É ver com antecedência. A palavra previdente significa enxergar com antecedência, ou seja, pensar no futuro. A gente pensa sempre na previdência pensando na seguinte situação, né? Aposentadoria. E ponto final. Lembrando que a aposentadoria ela pode ser por tempo de contribuição, idade, especial, o que mais? Quem sabe? Invalidez? Invalidez, e até rural, tá? Mas a Previdência não cuida só disso, gente. A Previdência cuida também de alguns outros benefícios, como o auxílio acidente, auxílio doença, salário maternidade, né, licença maternidade. Então, tem uma série de coisas aí. E como que funciona a previdência, gente? A previdência, ela funciona como um regime de participação, tá? Então, você participa, ou seja, você contribui, você paga alguma coisa todos os meses enquanto você estiver em período de vida ativo de trabalho. Lembrando, gente, por que eu falo isso? Porque o pessoal acha que é só quando eu estou trabalhando. Não, se eu tiver se eu tiver renda para isso, eu posso estar desempregado e estar contribuindo para o INSS, gente. Não precisa estar trabalhando, tá? Então, é importante a gente entender essa diferença. Não é tempo de serviço, é tempo de contribuição, certo? Então, todos os meses você paga e esse dinheiro ele vai ficar guardado para que quando você atingir um determinado tempo de trabalho, uma determinada idade ou, né, um infortúnio, necessidade de invalidez, você tenha esse valor revertido para você na forma de pensão ou até de aposentadoria ou em alguns outros benefícios que nós vamos falar. Tranquilo até aqui, né? Isso aqui não tem nada de extraordinário. O primeiro benefício que a gente vai falar aqui da Previdência é o salário família. E o salário família,
ele foi criado por uma lei lá de 1933, gente. Mas ele só foi começar a ser pago exatamente 30 anos depois, em 1963. Tá? Por quê? Porque a gente tem um tipo de lei no Brasil que é muito bizarro, como muitas coisas, que funciona da seguinte forma: eu crio uma lei, mas para essa lei valer, eu preciso fazer uma outra lei. Então, eu crio uma lei que não serve para nada enquanto outra lei não criar. Foi o caso aqui, tá? Quem tem direito ao salário família? Domésticos, aposentados, ou quem está trabalhando, exceto doméstico. Então, doméstico não tem direito. Aposentados não tem direito. E quem está recebendo seguro-doença também não tem direito. Olha que delícia. Delícia eu falo pelo doméstico, tá, gente? Porque é complicadíssimo. Talvez muitas vezes é o grupo que mais precisa e não tem direito. Mas tudo bem. Independe de carência. O que é carência? Eu não tô ouvindo nada. Alô? O Alô? áudio tá bugado. Oi, professor. Estão me ouvindo agora? Agora eu tô. Mas Então deu uma tá. bugada. Então vamos Minha repetir tela- aqui. O que acontece, gente? O salário família, ele não é pago para quem é doméstico, aposentado ou recebe seguro-doença. Certo? Tá. Uhum. E ele é um benefício que não depende de carência. O que é carência? Vocês sabem? Não. É quando a gente tá tristinho, precisando de um abraço? É também, né? Mas não é dessa carência que nós estamos falando aqui. A carência é um número mínimo de prestações que devem ser recolhidas anteriormente para que a pessoa tenha direito a um determinado benefício. Então, alguns tipos de benefícios previdenciários, eu posso depois fazer um levantamento de quais são eles para passar para vocês, eles dependem de a pessoa estar recolhendo o INSS a um determinado período de tempo para poder ter direito. Não é o caso do salário família. Se a pessoa nunca trabalhou na vida, é o primeiro emprego dela, ela já tem direito ao salário família se ela tiver os requisitos mínimos, certo? É igual plano de saúde. Não sei se vocês já viram que tem plano de saúde que fala lá quando você vai fazer o contrato, ele fala assim: olha, mas você tem carência para internação de 1 ano. Significa que durante 1 ano o plano não vai cobrir as suas internações. Você vai ter que bancar do seu bolso. Tá? E quem pode receber o salário família? Primeiro que ele é um valor proporcional ao número de filhos. Todo mundo sabe o que é filho. Equiparado. Quem são os equiparados? Os enteados ou tutelados. Alguém que você tem uma guarda. De até 14 anos de idade. Ou seja, jovens. Ou os inválidos de qualquer idade. Tá? Lembrando que, apesar da palavra ser horrível, inválido é aquele que, por qualquer motivo, não é capaz de prover seu próprio sustento. Tá? Então, a pessoa tem uma doença que impede ele de trabalhar, a pessoa tem uma condição física que a impede de trabalhar.
esse é o inválido. A palavra é horrível, mas ela está na lei. Então, paciência. Então, a pessoa precisa ter filho ou equiparado, ou de até 14 anos, ou inválido. Primeira condição. Quando que eu perco o direito? Se o meu filho ou equiparado morrer, completar 14 anos, se o inválido se curar, ou se eu ficar desempregado. Certo? Agora vamos para o valor, gente. Isso aqui é uma fortuna, ó. Valores para esse ano, hein? Então, se o Vando, né, se ele pedir salário família lá, se ele tiver um salário de até R$ 1.425,56, ganha a incrível fortuna de R$ 48,62 por filho. Montão, hein? Se ganhar um centavo a mais, ou seja, R$ 1.425,57, não tem mais direito, porque você já está ganhando muito bem. Tá? Até o ano passado, gente, eram 3 faixas. Era 42, não, 38, 28 e nada. Então, esse ano já mudou a brincadeira aqui. Ficou um pouquinho mais restrita a coisa. Certo? Outro benefício que nós temos é o salário maternidade. O salário maternidade, ele é garantido para a mulher que esteja empregada, ou seja, carteira assinada. A trabalhadora avulsa, que é aquela que não tem um registro, mas ela recolhe o INSS. A empregada doméstica. A segurada especial, que é aquela que não está trabalhando, mas está recolhendo também. E aquela que for contribuinte individual, que é a dona de casa. É uma categoria especial para dona de casa. Que esteja afastada do serviço por motivo de parto, ou seja, deu à luz, tornou-se mãe. Aborto não criminoso. Adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Então vamos entender um pouquinho isso aqui, ó. É um benefício que a mulher vai ter caso ela venha a ter filhos, certo? Ou caso ela sofra um aborto não criminoso. Gente, por que aborto não criminoso? Gostem ou não, queiram ou não, aceitem ou não, isso não vem ao caso no momento. O aborto no Brasil é crime. Né? A prática do aborto, na maioria das situações, é crime. E eu não posso, né, beneficiar a mulher por cometer um crime. Né? Não, coração, você acabou de cometer um crime. Fica em casa de boa. Né? Não posso, gente. Então a gente está falando do aborto não criminoso. O que é um aborto não criminoso? Aborto espontâneo, decorrente de um acidente, de uma doença. No caso de violência sexual contra a mulher, no caso de anencefalia, que é quando o bebê se forma, né, sem todas as áreas do cérebro, e no caso em que a gravidez apresente risco de vida para a mãe. Tá? Então são os casos em que são permitidos o aborto e que não é crime. Adoção. Gente, lógico que aqui em adoção a gente está falando da adoção de uma criança pequena, tá? A lei prevê até 4 anos a possibilidade do afastamento. Crianças de até 4 anos, certo? Acima disso, a lei entende que não tem motivo mais. Pode acontecer também, no caso dessa criança, que antes da adoção você passe pelo processo de guarda judicial. Ou seja, você ficou com a guarda da criança para que a justiça brasileira
faça um teste para ver se você é capacitado para cuidar daquela criança ou não. Então, essa é a guarda judicial para fins de adoção. O salário maternidade, ele é pago pela empresa, gente. Então, apesar dele ser um benefício previdenciário, quem paga é a empresa e não o INSS. Olha que coisa interessante. Como assim, Marcelo? Seguinte, a empresa paga, o patrão guarda os recibos de pagamento e apresenta para o INSS depois para poder abater nos impostos futuros que ele tem para pagar. Tá? Qual é a duração desse salário maternidade? Regra, 120 dias. E aqui é importante a gente entender que se contam em dias e não em meses, tá, gente? Ah, eu vou voltar, vai acabar dia 28 de julho, eu volto em agosto, né? Não, você volta dia 29 de julho. Tá? É contado dias, não meses. Por que isso? Porque eu tenho mês que tem 31, eu tenho mês que tem 30, e aí eu precisava padronizar a coisa. Porém, caso a empresa faça parte de um programa chamado Empresa Cidadã, que é um programa que apresenta vários benefícios fiscais para as empresas, ou seja, elas pagam menos impostos, a mulher pode solicitar 60 dias a mais. Tá? E aí a empresa é obrigada a conceder. Porém, esses 60 dias a mais, ela tem que provar que ela vai ficar com a criança, senão que ela vai, de repente, arrumar um bico, deixa a criança na creche, vou fazer um bico, ganho 2 salários. Não, tem que ficar com a criança. Segunda coisa, durante esses 60 dias, quem paga não é a empresa, é o INSS. Certo? No caso de aborto, né, espontâneo ou legal, pelo menos 2 semanas de afastamento, e essas 2 semanas... Professor, Oi. aborto legal? Isso, são aqueles casos que eu falei, decorrente de violência sexual contra a mulher, né, a gravidez decorrente de violência sexual contra a mulher, ela é passível de aborto. O aborto a gravidez que apresente risco de vida para a mulher, também é possível o aborto. E a gravidez do anencéfalo, que é a criança que não teve a formação total do cérebro. Mas total assim, gente, não é ela vai ficar com algum atraso cognitivo. Não, não. Quando a gente fala em anencefalia, significa que essa criança ela não vai falar, ela não vai andar, ela não vai fazer praticamente nada que um ser vivo faz. Tá? Então, esses são os chamados abortos legais. São abortos que são permitidos pela lei. Né? Até porque, gente, no caso do risco de vida para a mulher, eu consigo entender totalmente a necessidade do aborto. Né? Se a mulher pode morrer, e aí ao invés de perder uma vida, você perde 2, não faz sentido. No caso da violência sexual, né, o estupro, a mulher foi vítima de estupro. Gente, eu vou ser sincero com vocês. Fazer essa mulher encarar uma gravidez provavelmente vai causar traumas psicológicos e psiquiátricos nela que não vão ser curados. Não tão facilmente. E da anencefalia a mesma coisa. Você já imaginou a mulher, ela passa lá os 9 meses de gravidez, levando essa gravidez, que já não é uma coisa, não deve ser uma coisa fácil, para chegar lá na frente sabendo que esse bebê não vai viver, não tem, né, expectativas de vida. Então, a lei autoriza nesses casos. Tá? E por que pelo menos 2 semanas? Porque vamos imaginar que, de repente, a mulher precisou fazer uma cirurgia para isso. Talvez 2 semanas não sejam suficientes. Aí eu vou precisar de mais tempo. Se ela tiver mais de um emprego,
ela recebe salário maternidade dos 2 empregos, é um de cada. Quando que ela pode sair? Então, a partir do 8º mês por atestado médico, se o médico falar, olha, você já está numa situação que você não pode mais trabalhar, você precisa ficar em casa, ou na data do parto. Muitas mulheres, gente, não vamos generalizar, mas muitas mulheres pedem sim a partir do 8º mês um atestado para o médico, porque acredito eu que não deva ser muito fácil você carregar uma barriga daquele tamanho para cima e para baixo. Tá? Porém, tem mulheres que optam por trabalhar basicamente até o nascimento da criança. Eu sempre dou de exemplo uma professora que a gente teve aí do Sebrae, que ela trabalhou até o sábado à tarde, 5 horas da tarde, e o bebê dela nasceu segunda-feira de manhã. Então ela trabalhou basicamente até o nascimento, né? Por quê? Porque ela queria aproveitar a licença dela, a licença maternidade, ao máximo com o bebê, e não esperando o bebê. E o valor do salário maternidade? Qual que é, gente? Vocês sabem? Será que é o mínimo, professor? É o salário da mulher. É, sim. Não sofre alteração. Então, se ela ganha um salário mínimo, é um salário mínimo. Se ela ganha R$ 2.000, R$ 2.000. Não pode alterar. Tá? E aí, gente, eu preciso Bom, hein? comentar com vocês que existe um problema muito grave para as mulheres aqui com essa mudança, porque antigamente quem pagava era o INSS. Nós tivemos uma alteração na lei para que quem pagasse passasse a ser a empresa. Com essa alteração, vamos imaginar o seguinte. O Roger precisou liberar uma funcionária dele, porque ela está de licença maternidade, e ele vai continuar pagando o salário dela durante 120 dias, ou seja, aproximadamente 4 meses. Só que ele não pode ficar sem essa funcionária, ele deve contratar outra pessoa para o lugar dela. É. Olha o Roger pagando 2 salários aqui, né? Isso, gente, para a mulher, a longo prazo pode significar uma retração de mercado de trabalho para elas, né? Por quê? Porque as empresas não quererem contratar a mulher por esse problema. Gente, eu não estou defendendo as empresas não contratarem, não, e nem sou contra o salário maternidade e a licença maternidade. Sou totalmente a favor. Eu estou falando que essa mudança é que é problemática. Tá? Só para a gente encerrar, a gente tem aqui ainda uma coisa que é muito bonita na teoria, mas que não é funcional na prática, que até o bebê completar 6 meses, e isso pode também ser estendido, dependendo de acordo, a mulher tem direito a 2 períodos de 30 minutos para amamentar a criança. Por que eu falo que não é funcional? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a mulher more lá no Parque da Cidadania. E eu não estou nem falando de qualidade de bairro, estou falando de distância, tá, gente? Estou pegando um bairro que é bem longe. E que ela trabalhe no centro da cidade. Mesmo de carro ou de moto, vocês acham que em meia hora ela sai do serviço, vai em casa, amamenta o bebê e volta para o serviço? Não. Não. Impossível. É totalmente impossível. Então, assim, gente, a proposta é boa, mas ela não é funcional. Para solucionar isso, algumas empresas acham algumas saídas, que é o quê? Primeiro, olha, você vai poder entrar meia hora mais tarde e sair meia hora mais cedo. Então, outra alternativa, olha, você vai poder fazer 1 hora a mais de almoço. Então, sai para o almoço meia hora mais cedo, volta meia hora mais tarde. Então, são alternativas para tentar tornar isso funcional, ok? Na semana que vem, nós vamos continuar a partir daqui, da estabilidade. Certo? Certo. Então,
Só vou tirar aquele print aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem agora com a aula. Não sei se é da Luana ou se é da Luana. É, a segunda da Luana. Então, fiquem agora com a Luana. Alô? Em Alô, é, em té. Deus.